Fala aí, professor Alberoni de Filosofia, presente aqui para mais uma videoaula exclusiva para vocês. O assunto de hoje é Rousseau, natureza e sociedade. O Rousseau é um filósofo contratualista. Caramba, Alberoni, de novo um filósofo contratualista? Sim, né? Estamos estudando os contratualistas. Já falamos de Hobbes, John Locke e agora vamos falar de Rousseau. Para Rousseau, o homem não nasce enquanto um ser social. Um homem não é um ser sociável, ou seja, ele não sabe naturalmente viver em sociedade. Portanto, a vida civilizada em sociedade, ela é artificial, ela é fundada a partir de um contrato social. Por isso que Rousseau também é um contratualista, porque ele divide a natureza humana do mundo civilizado. E a partir dessa divisão da natureza humana, ele afirma que nós, seres humanos, somos seres insociais. Ou seja, nós não nascemos, a vida em sociedade não é inata. A gente prefere viver de forma isolada, com pouco contato social. E que a gente nasce também, ou seja, é inato, o nosso impulso da conservação. Ou seja, segundo Rousseau, o ser humano, no seu estado de natureza, seu estado selvagem, ele age para conservar a sua própria vida. Beleza? Aí o que você deve estar pensando? Pera lá, tio Alberoni, pera lá. Esse Rousseau está parecendo muito com Hobbes. Ser humano é insociável, não sabe viver em sociedade, no estado de natureza. Esse ser humano ele age pelo impulso, pelo sentido de conservação. Deixa eu adivinhar, então para ele o ser humano era mau, egoísta e no espaço de disputa pelo mesmo objeto de desejo eles entravam em guerra absoluta? Não, não. As semelhanças do Rousseau com o Hobbes terminam aqui, no contratualismo, na natureza humana e social e com o impulso de conservação. Acaba aqui as semelhanças. Nós vamos perceber agora que as diferenças entre os dois são grandes. Tranquilo? Porque quando Rousseau olha esse impulso de conservação, o impulso de conservar a vida, ele vai dizer que o ser humano, no estado de natureza, ele não vai ter o impulso de tirar a vida do outro. Ele vai dizer que o ser humano, na verdade, ele tem algo que é seu, que na verdade pertence aos animais, que tem um mínimo de consciência, que é a ligação do amor próprio, porém ligado a uma ideia de compaixão também. Como assim? Alberto ele diz o seguinte: todo ser humano, no seu instinto de sobrevivência, ele tem um amor próprio, o amor pela própria vida. Então, se for necessário, numa situação, fugir, ele vai fugir para preservar a sua própria vida. Se for necessário lutar, ele vai lutar para preservar a sua própria vida. Porém, como ele enxerga a importância da sua vida, ele consegue perceber a importância da vida de um semelhante a ele também. Não só de um semelhante a ele, mas também de outro animal. Rousseau diz o seguinte: pensa que cultiva, hein? Pensa o seguinte: pensa que você está vendo um animal sofrendo, um animal agonizando para morrer. Você se sente bem com essa situação? Geralmente não. Ninguém gosta de ver a dor alheia, o sofrimento alheio. A gente o quê? Se coloca no lugar do outro. Opa, com paixão. Rousseau fala que o homem natural ele tem compaixão por outros animais e por outros homens. Então, até num estado ali de disputa por um alimento, pode ocorrer agressão. Só que esse homem dificilmente vai querer agredir para matar o outro. Ou seja, em determinado momento, um desses homens desiste do objeto e o outro para de agredi-lo, entende que o outro perdeu e a partir daí cada um segue sua vida. Então, essa é a visão de Rousseau. Então, para Rousseau, professor, o homem não nasce mal, egoísta, num estado de guerra. Não. Ele diz que o homem, no estado de natureza, ele age pela sua preservação, mas tem compaixão pelo outro. Porém, esse egoísmo, essa maldade, essa disputa, Rousseau diz que, na verdade, surge no mundo civilizado. Olha a diferença para Hobbes. Rousseau diz: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Então, esses valores da disputa, do egoísmo, estão ligados ao mundo civilizado.
nasce dentro da civilização, ou seja, você não nasce mal, você não nasce egoísta, você não nasce querendo tudo que é do outro, você aprende isso no mundo civilizado. E, professor, então o Rousseau vai defender a volta do homem ao estado de natureza? Não, também não é assim. Senão você vai dar uma de Voltaire. Voltaire, filósofo iluminista, quando leu a obra de Rousseau, falou o seguinte: cara, Rousseau quer que a gente volte a andar de quatro e que a gente suba na árvore. Por que Voltaire diz isso? Porque ao perceber a crítica de Rousseau ao mundo civilizado, Voltaire interpreta erradamente o texto de Rousseau, achando que Rousseau está defendendo a volta do estado de natureza humana. E não é isso. Está vendo como é que às vezes é difícil interpretar o pensamento filosófico? Se até Voltaire, um grande intelectual, defensor da liberdade de expressão, ao ler a obra de Rousseau fica incomodado e acusa Rousseau de querer que os homens voltem a se portar enquanto animais, Voltaire estava equivocado. Rousseau não coloca dessa maneira. Ele critica o mundo civilizado, mas ele não defende a volta do estado de natureza. Na verdade, ele quer recuperar um valor específico do estado de natureza, que é exatamente a compaixão, que a gente vai entender já já o que é isso, como é que isso funciona. É importante, meus amores, ressaltar em que em nenhum momento, ao falar do bom selvagem, ele está dizendo que o homem no estado de natureza ele é um ser moral, que sabe estabelecer o que é certo e o que é errado, que ele faz um julgamento. Não, esse homem está buscando a sua sobrevivência. Se ele tem um sentimento de compaixão, é algo inato, ele nasce com ele, não é construído, ele não sabe que está praticando o bem. Então, por isso que é usado o termo bom selvagem. Ele é naturalmente bom, embora ele não tenha definido o conceito de bom e ruim. Beleza? Esse é o bom selvagem, a ideia de que um homem nasce bom naturalmente. Legal? E esse homem, além de ter compaixão, a comiseração, esse homem ele tem liberdade. Rousseau defende que todos os homens nascem livres. E que liberdade é essa? Nós, enquanto seres humanos, somos seres racionais e temos capacidade de controlar os nossos próprios instintos. E essa capacidade de controlar nossos instintos nos permitem tomar decisões diferentes dos outros animais. Portanto, nós somos livres. Liberdade é o ato de tomar decisões diferentes ao que nossos instintos podem mandar. Liberdade é a capacidade de adiar planos. Liberdade é a capacidade que o homem tem de interferir na natureza. Essa é a liberdade humana. Isso é o livre-arbítrio. E nós, enquanto seres humanos, segundo Rousseau, temos a perfectibilidade. Ou seja, nós, seres humanos, buscamos um processo de aprimoramento. Nós gostamos de nos aperfeiçoarmos. Então, buscando essa perfeição, buscando o aprimoramento e com a liberdade que permite ao homem controlar seus instintos, esse ser vai evoluindo, vai progredindo em relação à natureza. Ele vai transformando essa natureza. Então, essa busca pelo progresso da transformação em determinado momento aproxima os homens que percebem que essa transformação para uma vida melhor é necessário um acúmulo maior de pessoas. E aí nasce uma pequena vida em sociedade, que esse ser humano tem dificuldade de lidar. Por isso que é necessário regras. E ele percebe que mesmo sendo difícil conviver em grupo, a convivência em grupo é necessário para o próximo avanço da espécie humana. Então esse ser humano lentamente, que transforma a natureza, que cria ferramentas, que faz planos, que começa a se organizar minimamente, mas socialmente falando, ele começa a se perceber enquanto superior aos outros animais. Ele fala, pera lá, eu enquanto ser humano sou superior a eles. Olha a nossa organização, olha como é que a gente controla os instintos, olha como eu controlo a natureza, eu transformo, eu planto, eu crio canais de irrigação, eu faço construções. Então Rousseau diz que nesse momento o homem está se preparando para entrar no estado civilizado, porque ele ganhou consciência de si e de que ele é superior aos outros animais. Então aquele homem, o bom selvagem, que tinha o amor de si e a compaixão com o próximo, está nascendo ali um novo sentimento de superioridade em relação aos outros animais. E aí Rousseau diz que o perigo começa a morar aí. Porque lentamente o homem com individualismo, percebendo o seu papel de destaque, ele começa a se colocar como superior a outros homens também. O homem começa a disputar um espaço
nessa sociedade que está se formando. Então, um vai querer ser o melhor caçador, o outro vai querer ser o melhor dançarino, o outro vai querer ser o melhor construtor e assim por diante. Esse indivíduo está buscando o seu espaço, né? Ele está exaltando a sua individualidade. E aí inicia-se um processo de diferenciação entre esses indivíduos. Ou seja, o processo de civilização humana está ligado a um processo de despertar da consciência da espécie, da consciência de que o ser humano é diferente dos outros, do indivíduo buscando o seu espaço. E aí Rousseau diz, nessa busca por espaço, em determinado momento, um indivíduo cerca a terra e diz, essa terra pertence a mim. E outros ingênuos vão aceitar, nascendo aí uma desigualdade maior entre os seres humanos, uma desigualdade que não era natural, mas ela está sendo construída pelos seres humanos. E a partir daí aumenta a diferença entre aqueles que têm posses e aqueles que não têm. Aí você deve pensar, então o Rousseau está querendo o fim da propriedade privada. Não. Ele entende que a propriedade privada é um processo ligado à perfectibilidade humana, ao aprimoramento do homem. Porque esse homem agora, ele busca se diferenciar dos outros e percebe que a riqueza é uma forma de diferenciação. Então ele acumula, ele tem propriedade privada. Aí Rousseau identifica que essa propriedade privada vai aumentar a inveja humana, o egoísmo, a disputa, vai gerar caos. E que, portanto, para superar esse caos, é necessário o surgimento de um Estado. Então ele está dizendo o seguinte, ó, o que está acontecendo aqui é que os seres humanos estão deixando de lado a compaixão, valorizando o individualismo, em que eles são senhores e escravos uns dos outros. Nasce uma ideia de posse sobre o outro humano. Né? A ideia do homem que tem a posse da esposa, que tem a posse dos filhos, que tem a posse da terra, que tem a posse da comida, que tem a posse da riqueza. Ou seja, os seres humanos estão disputando um espaço de aparências, de controle, em que acaba ocorrendo aí a lógica do senhor e do escravo, de dominação, um dominando o outro. No primeiro momento, os seres humanos dominam apenas a natureza, quando eles se percebem quanto espécie. Agora estão dominando uns aos outros. Então isso gera um caos, gera disputa, gera violência. E aí Rousseau diz que vai surgir o contrato social, que vai garantir a formação do Estado. E esse Estado, segundo Rousseau, se forma dizendo o seguinte, não, para garantir a ordem, para evitar a opressão, para evitar a desigualdade, nasce o Estado. Só que ele diz que isso é uma farsa, que esse Estado, na verdade, está nascendo para perpetuar, para garantir a propriedade daqueles que têm contra aqueles que não têm, para perpetuar a dominação humana sobre o outro humano, para perpetuar a desigualdade. Portanto, Rousseau propõe um novo tipo de contrato social, porque ele diz que aquele contrato que valoriza o individualismo não é o melhor. Ele diz que é necessário que os homens resgatem a compaixão. Ele não está falando, é necessário que o homem derrube a civilização e volte ao estado de natureza. Ele fala que isso é impossível. O ser humano atingiu um progresso técnico importante. Porém, é necessário que o ser humano resgate a compaixão, a empatia, se coloque no lugar do outro. E no sistema político não deve prevalecer a vontade da maioria. Que isso, professor? Mas a vontade da maioria é democracia. Para Rousseau não é assim que funciona. Para ele, a vontade da maioria significa a vontade de um número, quantidade de pessoas que pensam da mesma forma, que votam no mesmo candidato, por exemplo. Para ele deve prevalecer, é a vontade geral. A vontade geral é quando a sua sociedade consegue se colocar no lugar do outro e olhar, por exemplo, as minorias. A vontade geral não é o que é melhor para a maioria, mas é o que é melhor para todos naquela sociedade. E se o melhor for privilegiar uma certa minoria, isso deve ser feito. Isso é vontade geral. Vontade geral é olhar o bem comum e não o bem da maioria. Estão me entendendo? Então, dentro dessa lógica, o que Rousseau está defendendo é que o homem resgate a compaixão para olhar a humanidade no fator coletivo, pensando no bem-estar comum. Então ele diz, nesse mundo civilizado que nós temos, o homem ele nasce livre, mas por toda parte encontra-se ferros. Por toda parte encontra-se um sistema de opressão contra ele, de subordinação, de rebaixamento, essa lógica de senhores e escravos.
Para que esse homem recupere de fato a sua liberdade, é necessário compaixão, é necessário um pensamento político de bem-estar comum, é necessário esse novo contrato social em que prevalece a vontade geral. Esse é o pensamento filosófico político de Rousseau. Valeu, galera! Beijão, até a próxima. Tchau, tchau.